Olá pessoal, eu sou Paulo Coutinho, engenheiro agrônomo, consultor em tecnologia de aplicação. Iremos fazer uma apresentação sobre excelência em aplicações de herbicida na área florestal. Nós vamos dividir o nosso bate-papo em 3 partes. Vamos fazer inicialmente um breve histórico da mecanização de aplicação de herbicidas em área florestal. Na sequência, vamos tentar definir esse conceito de excelência em aplicações florestais e terminaremos fazendo um breve discurso sobre o programa de excelência em pulverizações da Bayer na área florestal. Iniciando então a introdução, a gente pode dizer que a evolução das técnicas de mato-competição na área florestal pode ser dividida em algumas fases que a gente vai colocando aqui. A primeira fase seria aquela fase de utilização quase que exclusiva do glifosato, com predominância das aplicações com pulverizadores costais, próximo à linha de plantio, com a preocupação de fazer alguns arremates de enxada, ou seja, uma utilização muito intensiva de mão de obra manual. Também no controle de rebrotas, utilizava-se o costal manual. Depois, numa segunda etapa, a gente pode definir, houve um crescimento da mecanização e utilização sistemática de herbicidas pré-emergentes na linha do plantio. Então, essa fase envolveu muito a utilização dessas aplicações mecanizadas dos herbicidas pré-emergentes seletivos na linha de plantio, com o uso de pontas defletoras de grande ângulo para fazer uma faixa aí em torno de 80 centímetros a 1,10 m de largura. Utilizava-se também, em alguns casos, montagens com 2 pontas de leques normais. Isso gerava um ponto falho, Quando nós estamos falando de excelência, vamos começar a destacar aqui alguns pontos falhos em cada uma dessas atividades que a gente vai comentando no decorrer de nosso bate-papo. Então, as aplicações com uso de pontas de jato leque não excêntrico geravam 2 problemas. Faixas acima da largura efetiva programada, por exemplo, se falava em aplicar uma faixa de 1 metro, quando na realidade estava se aplicando o produto em cerca de 1,50 m de faixa. E fazendo algumas análises dessas aplicações, nós constatamos que o produto que estava sendo aplicado fora da faixa chegava a totalizar 30%, ou seja, dentro da faixa que se desejava aplicar o produto, nós tínhamos uma subdosagem, que representava apenas 70% da dosagem prevista, refletindo assim em falhas de controle, na duração do controle. Temos ainda nessa etapa da mecanização, utilização de barras protegidas, chamadas conceições, fazendo aplicação de glifosato nas entrelinhas, e de início havia uma falha muito grave nessas aplicações, exatamente em função das faixas mais estreitas do herbicida pré-emergente, 80 centímetros a 1,10 m, e a Conceição fazendo ali cerca de 1,80 m, no máximo 2 metros, isso gerava um somatório ali das 2 faixas menor do que 3 metros. Isso significa que ocorreria uma falha nessas aplicações, exigindo assim a necessidade de arremates com pulverizador costal manual, ou seja, ainda havia uma dependência da aplicação manual. Bom, atualmente as faixas de aplicação de pré-emergente estão se tornando mais largas, as aplicações na linha de plantio ampliadas para cerca de 1,20 m, 1,50 m, para exatamente eliminar essa falha no remonte entre a passada da Conceição e a aplicação do pré-emergente na linha, para que se elimine então a necessidade das aplicações manuais, porque mão de obra hoje a gente sabe que tem sido um problema, Então a tendência hoje seriam faixas de 2 metros na Conceição e faixas aí de 1,20 m a 1,50 m na aplicação do pré-emergente seletivo na linha do plantio. Bom, a última etapa, vamos dizer assim, na evolução do uso de herbicidas nessas aplicações seria então a utilização de herbicidas pré-emergentes não seletivos nas entrelinhas, e isso representaria algumas vantagens, especialmente a redução do número de operações de aplicação de pós-emergente. Então, em vez de eu fazer, por exemplo, 4 aplicações de pós-emergente glifosato, eu reduziria esse número para 2 ou 3. Isso representa uma economia no processo. Em relação à manutenção de áreas adultas, utilizavam-se de início alguns bicos especiais sem barras, para aplicação de glifosato, quando a floresta já está ali com acima de 2 anos de idade. E essas
pontas especiais, né? De início trabalhava-se muito com a bungete, que é um bico da tigete especial. Na realidade, ele é um corpo de bico com 5 pontas, fazendo faixas de até 14 metros. Muito usado também no passado as pontas fio de jet, código KLC da tigete, que eram pontas defletoras de grande ângulo, fazendo faixas de até 4 metros. Então era comum montagens com 2 ou 3 pontas KLCs. Porém, como ponto negativo dessas técnicas, a gente pode destacar que havia uma deriva excessiva ocorrendo nessas aplicações, sendo que atualmente nós temos opções de pontas mais modernas que apresentam melhorias no que diz respeito à deriva, apresentando menos deriva e também na uniformidade da distribuição na faixa que está sendo trabalhada por estas pontas. Podemos citar aqui a ponta XT da Hypro ou ainda a ponta XP da Tigete como exemplos de evolução nessa técnica de controle de manutenção, né, em áreas adultas. Quanto ao controle de brotações, atualmente tem se usado barras, montagens especiais com barras ou mesmo conceições com configurações de pontas para concentrar a distribuição no centro da passada da máquina, né? Ela passando montada ali na linha do plantio, né? Na linha da brotação. Nós temos então essas configurações visando concentrar a aplicação do herbicida, normalmente um glifosato, nas folhas das brotações. Outro aspecto da evolução da eletrônica nas aplicações é a redução do tamanho de alguns componentes. Se nós formos analisar, por exemplo, uma aplicação com conceições ou outras aplicações em faixas, nós temos que a vazão numa aplicação dessa nos bicos é da ordem de 2 a 4 litros por minuto. Então não temos necessidade de realmente estar utilizando válvulas com diâmetro de 3/4 ou meia polegada. Evoluiu-se para válvulas de 1/4 de polegada ou 3/8 de polegada e com essa redução no tamanho físico. E ainda com facilidade de simplesmente eu removendo o antigotejo de um corpo de bico tradicional, eu instalo essa válvula no lugar do antigotejo. E o que era então um simples antigotejo acionado por mola, torna-se assim uma válvula de abertura e fechamento dessa ponta, ok? Quanto ao controle de brotações, atualmente tem sido feito com barras e conceições adaptados para que se concentre o jato em direção às folhas das brotações. Tá? Existem também algumas tentativas de aplicação do produto direto no tronco, seja utilizando montagens especiais nas colhedeiras, né, nas harvester ou feeder bunchers, onde durante o corte um jato é dirigido ali para a parte do tronco durante esse corte. Temos também técnicas utilizando furadeiras elétricas, tá, com bateria, aplicando, né, injetando o produto direto no tronco. Muito bem. Quanto ao uso da eletrônica embarcada nas aplicações mecanizadas de herbicidas em florestas, essa implantação dessa tecnologia teve início aí em torno de 2010, tá? 2010. Essa evolução se iniciou primeiramente na agricultura, né, há mais de 20 anos atrás, onde de início nós tínhamos o uso de controladores eletrônicos para pulverizadores que eram ofertados como acessórios para serem implantados nas máquinas de arrasto, né, que predominavam naquela época. Hoje, isso aí já são equipamentos de série, né, especialmente nos autopropelidos. A gente pode dizer que todos os autopropelidos do mercado hoje já saem de fábrica com os controladores, né? E temos ainda várias empresas que oferecem esses equipamentos como acessórios para serem implantados em qualquer máquina que opere com aplicações de sólidos ou de líquidos. De início, não havia a utilização de GPS, ou seja, o georreferenciamento da atividade. Utilizavam-se os sensores de roda, né, para se determinar a velocidade da operação. A partir de 2000 aproximadamente, do ano 2000, iniciou-se a utilização intensiva do GPS, que passou então a permitir a orientação das passadas e a geração de mapas de aplicação e sistemas automáticos de abertura e fechamento de seções de barra para otimização do remonte, ou seja, para evitar excesso de remonte ou falha no remonte entre as passadas. Bom, na área florestal atualmente nós estamos com algumas empresas já utilizando os controladores eletrônicos, controlando dosagens, gerando mapas de aplicação,
tanto em adubações no sulco de plantio, nas aplicações mecanizadas de inseticidas, né, de isca formicida, implementos de arrasto, e já temos vários autopropelidos em uso na área florestal. A gente pode dizer que temos hoje cerca de 20 autopropelidos já rodando, né, na aplicação de herbicidas em florestas, e todos esses autopropelidos estão equipados com controladores eletrônicos aptos a gerar mapas de aplicação. O estado da arte em eletrônica embarcada em agricultura, que poderá seguir a tendência de chegar também na área florestal, vai envolver hoje controle de fechamento bico a bico, tá? Otimizando a questão do remonte excessivo, né, nas operações, e ainda nós temos hoje tecnologia que permite o controle individual de vazão nas pontas de pulverização, que fazem um jato pulsando com frequência de 30 vezes por segundo, permitindo alterar a vazão entre um bico e outro. Isso significa, por exemplo, que eu posso evitar alguns erros de volume de aplicação. Por exemplo, quando a máquina está fazendo uma barra, né, um autopropelido, fazendo o movimento de curva, a parte da barra que está no lado interno desta curva se movimenta mais lentamente do que a outra parte da barra que está na área externa da curva. Esse sistema tem condições de fazer a compensação da vazão de cada bico, de modo que ele compense, né, essa diferença de velocidade entre os lados da barra. Isso pode gerar economias de 2 a 3% na aplicação dos produtos com esses pulverizadores. Temos ainda a possibilidade de sistemas de identificação pontual das ervas daninhas, né, sensores que informam a presença, né, que identificam a presença instantaneamente da erva daninha, acionando então automaticamente bicos. Tem um sistema de válvulas muito rápidas que a máquina se deslocando, quando o sensor enxerga o mato, o bico dispara um jato pulverizado sobre ele. Isso também permite a geração de economia significativa de defensivos. Quem quiser visualizar, né, imagens e publicidade acerca desse sistema, façam a busca pela palavra Weed Seeker, né? Weed de semente, né, pragas, Seeker. Essa palavra vocês terão acesso então no YouTube a esse equipamento, que é bem interessante. Bom, partindo agora para uma segunda etapa da nossa apresentação, vamos tentar aqui definir o que seria excelência em aplicações de herbicidas em florestas. Nessa tentativa de conceituar, a gente pode dizer que seria a otimização dos aspectos humanos, mecânicos e de procedimentos envolvidos nessa atividade, envolvendo assim um somatório de vários padrões a serem atingidos, principalmente, começando com os aspectos humanos, tá? Conscientização em todos os níveis, gerência, supervisão, prestadores de serviço, operadores, mecânicos, sobre os seguintes aspectos de qualidade em aplicação, gente. Objetivo comum de se obter melhores resultados através de qualidade em aplicação, conhecimento em todos esses níveis aí que eu citei de quais são os parâmetros de qualidade que devem ser atingidos. Por exemplo, distribuição adequada, né? Seja numa aplicação num barrão, seja numa aplicação dirigida, né? Numa faixa ou dentro de uma conceição. Ainda, tamanho de gotas adequado, visando baixa deriva, ausência de escorrimento dos jatos nas mantas laterais ou traseiras de uma conceição e uma correta delimitação da faixa aplicada no caso de aplicações de herbicidas pré-emergentes em faixa. Falando agora nos aspectos mecânicos, né, a gente tem que ter como objetivo que todos os equipamentos devem ser padronizados, possuir um padrão de qualidade, garantindo facilidade de manutenção, por exemplo, acesso ao filtro principal, acesso às pontas para que se faça uma checagem fácil, visual, né, do estado dos jatos, do entupimento destas pontas, limpeza e ainda rapidez e segurança no procedimento de abastecimento, por exemplo, evitando a necessidade de subir no tanque para o abastecimento, fazendo o abastecimento por baixo com engate rápido. Agitação adequada da cauda. Nós temos hoje muitos produtos que são suspensões, que se não tiver uma agitação eficiente, ocorrerá uma separação do produto dentro do tanque, prejudicando assim a qualidade da aplicação. Precisão na calibração desses equipamentos. Então, ele tem de ter uma facilidade de se fazer a calibração e a pressão não pode estar sujeita a oscilações durante o trabalho.
Ainda falando de mecanização, a máquina tem que ter uma distribuição dentro de padrões pré-estabelecidos. Então, o parâmetro que nós podemos considerar para a qualidade de distribuição seria o coeficiente de variação dessa distribuição. Então, avaliando-se com o uso de mesa de checagem de distribuição, podemos determinar o coeficiente de variação, seja embaixo de uma barra, seja numa conceição ou numa aplicação em faixa, e estabelecermos alguns padrões, mínimos de qualidade nessa distribuição. Por exemplo, um coeficiente de variação numa barra ou num barrão, ele não deve ser superior a 15%. Dentro de uma conceição, a gente tem feito algumas simulações mostrando que a gente consegue também coeficientes de variação inferiores a 15%. Outro aspecto que nós já comentamos é a ausência de escorrimentos excessivos, nas mantas laterais ou traseira das conceições. Para isso, alguns detalhes devem ser atentados. Por exemplo, que a conceição não tenha um comprimento muito estreito. Tem conceições que têm 50 centímetros apenas de comprimento, ao passo que o ideal seria ter no mínimo 70 centímetros, permitindo assim uma distância maior entre a manta dianteira e a manta traseira, reduzindo o risco daquele jato que está sendo pulverizado no interior do equipamento atinja a manta dianteira quando essa se vira para trás durante o deslocamento da máquina, ou que esse jato posicionado inclinando um pouquinho para trás possa atingir a manta traseira, causando assim um escorrimento excessivo. Temos ainda que pensar na configuração de pontas nesses equipamentos que devem ser otimizadas. Então, modelo da ponta, quantidade de pontas em uso dentro de uma faixa, de uma aplicação dirigida, seja na conceição, seja numa aplicação em faixa, e a pressão de trabalho nessas pontas, que devem ser todos esses parâmetros correlacionados, de modo que a gente obtenha uma boa distribuição e pouca deriva. Em relação a procedimentos, é importante que se tenham procedimentos precisos e frequentes de calibração dos equipamentos e conferência dessas calibrações, ainda que se torne um hábito por parte dos operadores de inspeção visual dos bicos, identificando a qualidade dos jatos, entupimento ou não das pontas, também do aspecto das mangueiras e conexões, evitando-se vazamento nas máquinas. E volta a salientar, isso deve ser um hábito diário do operador do equipamento, que deve ser treinado, preparado para tal. Ainda, gente, devem ser feitas checagens periódicas da distribuição do equipamento, utilizando-se a mesa de checagem e distribuição, aferindo-se assim, não só a distribuição, mas a largura, no caso das faixas, aplicações em faixas, conceições ou pré-emergentes, checando se realmente a aplicação está delimitada corretamente naquela faixa e se não estamos tendo perdas excessivas em volumes aplicados fora da nossa faixa-alvo. Falando agora um pouco sobre o programa PEP, Programa de Excelência em Pulverizações da Bayer, vamos entender o que é esse programa, como ele foi criado, como ele é feito, e os objetivos. A Bayer teve a preocupação exatamente de melhorar a qualidade das aplicações de seus clientes, independente do produto que estejam aplicando, e com isso ela definiu criar no fim de 2014 o seu Programa de Excelência em Pulverizações, denominado PEP, onde tivemos a honra de atuar como parceiros até hoje. Este programa consiste em visitas de uma semana dedicadas a cada uma das principais unidades florestais das empresas de celulose no Brasil, em 6 estados atualmente: Maranhão, São Paulo, Bahia, MS, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Os objetivos desse programa: diagnosticar o panorama e o nível tecnológico das técnicas de aplicação de herbicidas nessas empresas, estimar as perdas possíveis de serem evitadas nesse processo através de uma metodologia que desenvolvemos exclusivamente para esse fim, para fazer a determinação, a estimativa das perdas ocorrentes em cada um dos padrões de equipamentos em uso nessas empresas. Nessa metodologia, nós consideramos vários componentes que vão, então, somando, gerar uma perda total estimada. Citando aqui, perda por deriva excessiva, perda por escorrimento no caso das conceições, perda por aplicação fora da faixa no caso de aplicações dirigidas e ainda perdas por erro de calibração. Então, fazendo um somatório desses fatores aí de estimativas, nós teremos uma perda total estimada.
e deduzindo-se essa perda total estimada das perdas mínimas que seriam razoáveis de ocorrer no equipamento, a gente teria então a determinação da perda possível de ser reduzida naqueles equipamentos. Além dessa estimativa de perdas, a gente procura levar através de reuniões e relatórios sucintos após cada semana dessa de visitas as recomendações de como melhorar cada um dos pontos falhos que foram detectados, durante as inspeções de máquinas, especialmente nos aspectos da constituição dos pulverizadores, por exemplo, filtragem, capacidade de boa agitação da cauda, facilidade de calibração, etc. Ainda da uniformidade de distribuição da pulverização dentro da faixa efetiva, no caso das aplicações de pré-emergentes, e minimização das perdas através da redução da ocorrência de escorrimentos nas saias de conceições, correta delimitação de faixas aplicadas e redução de deriva. A metodologia do programa, então, envolveu avaliações detalhadas nesses pulverizadores, contemplando a utilização de um checklist com cerca de 28 itens, coleta de distribuição sob a barra, utilizando a mesa de checagem de distribuição e determinação dos coeficientes de variação destas distribuições, conferência das calibrações que eram feitas pelas prestadoras nos equipamentos. Fizemos ainda coletas de papéis sensíveis, posteriormente analisados com o software DropScan, identificando assim as coberturas, gotas por centímetro quadrado, percentagem de área coberta e estimando também o risco de deriva em função dessas avaliações com papel sensível. Algumas conclusões bem interessantes a gente obteve através dessas avaliações dos equipamentos. Nesses últimos 2 anos, 2015 e 2016, foram contempladas 21 visitas de uma semana em 12 unidades de 7 empresas. Avaliamos um total de 153 equipamentos e entre autopropelidos, máquinas de arrasto e máquinas de 3 pontos. 38% das máquinas avaliadas foram reprovadas no checklist, ou seja, estavam em mau estado geral. 58% das máquinas avaliadas apresentavam má distribuição em sua aplicação e 44% dessas máquinas apresentavam calibrações com erro superior a 5%, ou seja, vários aspectos de melhoria necessitam ser trabalhados hoje nas aplicações de herbicidas mecanizadas em área florestal. E em relação à estimativa das perdas, nós calculamos que a perda de produto, aquele somatório de estimativa por má distribuição, estimativa de aplicação fora da faixa, perdas por deriva e erros de calibração possíveis de serem reduzidos com correções nos equipamentos foram estimadas em R$ 2.830.000 no ano de 2015 no total dessas empresas visitadas. E uma estimativa de perda média de R$ 9,69 por hectare. Quer dizer, realmente muita coisa precisa ser melhorada e pode ser melhorada. Os treinamentos técnicos foram realizados também dentro desse programa de excelência em pulverizações. Pelo cenário que foi levantado, pelas avaliações dos equipamentos, das aplicações também em 2015, nós concluímos então pela necessidade de melhor preparo e conscientização dos técnicos das empresas sobre a importância de melhorar a qualidade dos equipamentos e das aplicações, e reduzindo perdas. Foram então realizadas nesse ano de 2016 5 treinamentos de equipes de supervisores encarregados das empresas e das suas prestadoras, nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Bahia e MS. Bom, finalizando agora, gente, falando um pouco sobre os próximos passos do Programa de Excelência em Pulverizações. Como se perceberam no campo muitas falhas básicas na constituição dos equipamentos, em itens básicos, como presença de uma câmara de compensação nas bombas de pistão, necessidade de melhoria da agitação das caudas, e evitar ainda esse escorrimento excessivo nas mantas das conceições. Ainda falhas de conscientização dos operadores e mecânicos. Então estamos programando a continuidade do PEP em 2017 com a realização de treinamentos específicos para operadores e mecânicos, envolvidos na fabricação, na manutenção e na operação diária desses equipamentos,
com a criação de um material informativo, como folhetos educativos e cartazes. Nós temos de fazer a informação chegar, gente, na cabeça dos operadores, dos mecânicos, para que aquela imagem de qualidade se torne parte do dia a dia deles. A Bayer espera, assim, através do seu programa de excelência em pulverizações, envolvendo constante monitoramento da qualidade dos equipamentos e apoio técnico com informações e treinamento, contribuir então para a excelência nas aplicações e no consequente controle da mato-competição, de modo que as empresas envolvidas nesse processo e no meio ambiente todas saiam beneficiadas.